20, 30 minutos. Ele fica à vontade para ter essa variabilidade e depois a gente faz algumas perguntas e vocês tiram as dúvidas que acharem convenientes, tá? Hoje, o nosso convidado, um minuto só. Hoje o nosso convidado é o doutor Geraldo Mascarenhas Lopes. Aqui está ele, da Xenô Advogados. Aqui está, acho que todos estão olhando aqui o Geraldo, tá? Ele é graduado em Direito pela Universidade de Minas Gerais, em 96, então é um rapaz ainda, não digo menino não, mas é um rapaz ainda, e é especialista pela Fundação Getúlio Vargas. Atuou na Price, PricewaterhouseCoopers e na advocacia Bettiol, professor da Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal e da Escola de Advocacia da OAB. Compôs o extinto Conselho de Contribuintes entre 2002 e 2005, além da diretoria jurídica da Fiesp e do Ciesp. É sócio responsável pela área tributária da Xenô Oliveira Santiago. Então, é uma pessoa absolutamente conhecedora do tema, profissional que pode aprofundar o assunto da forma que achar conveniente, tá? E eu agora abro a palavra para o Geraldo e ele faz a sua apresentação. Mas, repito, agradeço a todos vocês, não vou citar todos, porque nós já temos 56 pessoas. Então, não dá para falar nome a nome, mas sintam-se abraçados pela NUT e fiquem à disposição para, se quiserem fazer algum questionamento, independente de ser ou não associado à NUT, fará a sua intervenção. Tá ok? Muito obrigado. Geraldo, a palavra é sua. Muito obrigado. Antes de Eu mais só vou nada... fazer, desculpa a interrupção, eu só Claro. vou fazer um pedido, Geraldo, antes. Como nós estamos com muita gente que a gente quer identificar qual é a entidade, que o pessoal colocasse no chat, ao lado do seu nome, a entidade ou a empresa a qual pertence, para nós ajudarmos a ver a nossa lista de participação. Obrigado, desculpa a interrupção, Geraldo. Tá? Muito obrigado. Não é problema algum. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer muitíssimo a NUT, na pessoa do Baldez e do Júlio, o Júlio também, pela gentileza do convite, pela honra do convite, e dizer para vocês que, para mim, é um grande prazer, não só porque conheço a NUT há tantos anos e tenho um carinho muito especial pelos temas que são ali tratados, como também é uma questão que reforma tributária é um assunto sobre o qual me debruço há muito tempo. Na verdade, mesmo antes de todo esse debate, já era alguma coisa que se especulava muitíssimo, e finalmente a reforma tributária sobre o consumo, né? Que é sobre o que nós vamos falar hoje. Vocês devem ter visto ontem temas afetos à reforma tributária sobre a renda, que não será diretamente objeto do nosso bate-papo, mas a reforma tributária sobre o consumo. Vários entendiam que isso não se materializaria. Baldez, se você puder fazer a gentileza só de colocar no mudo, tá dando um ruído aqui para mim, não sei se é do seu microfone. Mas de qualquer forma, o fato é que é uma grande realidade, não há como se negar, não há como se evitar e há que se enfrentar. Nessa circunstância, eu tentei preparar, não sei se foi dentro das expectativas de todos, uma breve apresentação com enfoque específico para o setor de transporte de cargas. Ou seja, eu tentei me debruçar novamente sobre toda a legislação, principalmente sobre a lei complementar, e tentar extrair dela questões afetas e com consequências para o transporte de carga, seja sobre o viés das transportadoras, seja pelo viés dos usuários, que é o público que aqui está, mas de forma a nós podermos debater, trocar ideias e tentar antever ou especular, talvez seja a melhor palavra, os reflexos que isso vão trazer no que se refere
a custos, fretes e, obviamente, a própria tributação. Eu gostaria que todos vocês ficassem completamente à vontade de me interromper em caso de dúvida. Não precisam, a não ser que caso queiram aguardar para o final algum questionamento. Para mim isso não me incomoda, nenhum tipo de interrupção, é um prazer. E, por favor, sintam-se à vontade. Volto a dizer, a minha aqui é uma tentativa de tentar contribuir com um tema que ainda tem muito a ser desenvolvido, mas que, por outro lado, em função da própria lei complementar, ela já permite uma série de conclusões e de reflexos. Então, eu vou dividir minha tela muito rapidamente. E como eu não vou ver as mãozinhas levantadas em função da projeção, por favor, não deixem de me chamar no áudio. Só um minutinho. Eu imagino que vocês já estão vendo aí a minha tela. E a apresentação vai aparecer agora em seguida. Sim. Ótimo. Bom, então, esse é o nosso bate-papo de hoje, reforma tributária, transporte de cargas, extraindo basicamente da Lei Complementar 214. Eu não tenho pretensão, pessoal, de ficar repassando os conceitos tão básicos da reforma, eu acho que isso é de conhecimento de grande maioria de vocês, mas vamos pelo menos pincelar para que a gente possa criar um determinado pano de fundo, pelo menos, e a partir dele a gente possa, então, digamos, trazer as sessões específicas para o transporte de cargas. Então, todo mundo sabe, o nosso sistema atual é extremamente confuso, é caro, é arcaico, perigoso. E isso leva a uma insegurança jurídica tremenda do nosso país, um risco no Brasil por demais conhecido. Nós temos conflitos de competência entre os estados, no que se refere ao ICMS, às vezes entre os estados e os municípios, entre os próprios municípios, além de uma sucessão de obrigações acessórias vertiginosa e uma quantidade de tributos realmente por demais preocupante. Então, esse cenário de terror já é de conhecimento amplo, a gente não precisa gastar muito tempo no que se refere a essa reflexão. Mas como premissa para a nossa conversa, a gente precisa lembrar do que ocorre, ou qual é o pano de fundo realmente dessa reforma tributária. Então, nós temos o PIS, o COFINS e o IPI substituídos por uma contribuição, que é a CBS, e nós temos o ICMS e o ISS substituídos por um imposto, que é o IBS. E, além disso, sem querer tratar de outros temas mais específicos, mas é relevante para o nosso caso em concreto, nós temos a criação de um imposto seletivo que, a priori, teria por destinatário questões afetas a prejuízo à saúde, prejuízo à saúde ou meio ambiente. Então, esse ponto é, digamos, a base sobre o que nós vamos conversar aqui agora. E o meu desafio é tentar traduzir isso ou especificar esses pontos para o setor de transporte de cargas propriamente dito. Bom, então, a primeira notícia, infelizmente, começamos com uma má notícia. Apesar de gostaria de trazer algo um pouco mais alentador. Mas o fato é que, dentre diversos regimes especiais e dentre diversas reduções de alíquota, o transporte de carga, não estou falando de transporte de passageiros, esse sim, bastante beneficiado, mas nós aqui, do transporte de cargas, não fomos, digamos, blindados com uma redução de alíquotas ou com previsão de regime especial. Isso é bastante importante porque, em função do peso dessas alíquotas, alguns setores tiveram acesso a essas reduções, mas pareceu que o legislador, em função do peso na arrecadação do setor de transporte de carga, optou por esquecer a relevância estratégica desse segmento e, infelizmente, não ponderou, não considerou o transporte de cargas no que se refere principalmente à redução de alíquotas, como fez para vários outros serviços. E nesse cenário, o que a gente precisa, então, considerar? Que o momento em que esses tributos, a contribuição, o CBS e o IBS passarão a incidir, em se tratando de um serviço iniciado no Brasil, vai ser no início do transporte. E quando se tratar de um serviço iniciado no exterior, vai ser, então, o término do transporte. E esse é um ponto realmente importante, o local em que se deve considerar a ocorrência do fato gerador passa a ser o da entrega, ou como diz a lei, da disponibilização do bem ao destinatário, segundo o que está indicado no documento fiscal.
Então, esse é um ponto, uma alteração em boa parte significativa, na medida em que não mais se tem grandes debates sobre o local da prestação de serviço em se tratando do transporte de cargas, porque se considera claramente que vai ser o local da entrega do bem objeto do transporte. A base de cálculo também é um ponto interessante, porque ela é considerada o valor da operação, nesse ponto talvez não tenham grandes alterações, mas fica expresso a exclusão do próprio IBS e da CBS, além do PIS, do COFINS e do IPI. De forma, então, que esses novos tributos, o IBS e o CBS, não passam a incidir sobre eles próprios, muito menos pelo PIS, pelo COFINS e pelo IPI. Eu não coloquei aqui, pessoal, mas inclusive para fins de procedimentos de serviços de importação com origem estrangeira, de importação, né, desses transportes, há também a previsão de não incidência quanto ao IPI, ao imposto de importação e a outros, mas é um regime próprio que, eventualmente, se for necessário, eu posso fazer algum esclarecimento em específico, mas, a priori, esses pontos são excluídos da base de cálculo do IBS. Se nós lembrarmos, não é o que ocorre com o próprio ICMS, que compõe a sua base de cálculo, né? Então, a alíquota nominal, que nós vamos ver um pouco mais à frente, ela pelo menos não é deturpada com a incidência de outros tributos na sua própria composição. Esse é um ponto realmente interessante. Aqui, em algum momento, se procurou estender um pouco a solidariedade do transportador. Obviamente, em algumas questões já é o que a gente observa hoje, como, por exemplo, documento inidôneo ou entregue local diverso, mas tem muito claramente a questão da operação do serviço quando envolve operador de transporte multimodal e também nas operações do representante do transportador estrangeiro. Isso ficou mais evidenciado na legislação agora em nível complementar, apesar de alguns estados já trazerem isso quanto ao próprio ICMS. Então, em linhas quanto a esse ponto, nós, infelizmente, não temos redução de alíquota, nós vamos ver quais são, não temos regime especial, temos que ficar muito mais atentos agora ao local em que se considera o fato gerador, e vocês vão ver o motivo disso também mais à frente, na medida em que isso faz a diferença sobre a composição das alíquotas, né? Bom, em continuidade, um ponto muito relevante, que vocês vão me ouvir falando com um pouco mais de frequência, é quanto ao creditamento. Por quê? Porque em determinados momentos sempre houve um debate sobre o que daria ou não direito ao crédito, seja em favor do próprio transportador, ou seja em favor do contratante do serviço de transporte, né? Então, por vezes, esse era um debate, centenas e milhares de autos de infração quanto a esse tema, que tanto no que se refere ao próprio ICMS, como também ao PIS e ao COFINS. Agora, pelo menos é uma notícia que me parece amplamente favorável, deixa de haver grandes debates sobre limites de creditamento, né? Tanto o CBS quanto o IBS, no primeiro momento eu tive até uma certa dúvida se isso seria verdade, mas me parece que agora a gente pode dizer que sim, vai ter um creditamento amplo e restrito. Então, as empresas transportadoras poderão claramente se creditar de todos os tipos de aquisições que elas fazem, deixando de lado um pouco daquelas questões afetas à relevância, se é material de uso e consumo, se é insumo, se tem natureza de combustível tão somente, se não, em que momento que se dá essa operação. Então, isso deixa de existir, o que indica claramente a redução de eventuais passivos contingentes por parte das empresas. E, por outro lado, as contratantes, que na grande maioria já se apropriavam desse crédito, por óbvio, né? Mas agora fazem isso sem menores riscos, na medida em que, por vezes, se via ainda algumas restrições, principalmente quanto ao ICMS e quanto ao tipo de transporte que estava sendo feito. Se era o transporte do produto acabado, se era um transporte interno, no meio do processo de industrialização e outras questões. E nesse cenário, fica garantido, que me pareceu também muito oportuno, a possibilidade de um crédito presumido, caso se faça a contratação de um transporte por meio de autônomo, né? Ou seja, em havendo transporte por meio de autônomo, fica assegurado o crédito presumido para esses dois tributos, em se tratando de tributos dessa natureza, o que por vezes também é um debate frequente. E ainda sobre crédito, algo que me pareceu um passo muito relevante, eu não sei dizer
com que frequência ou com que efetividade isso vai existir, passa a haver a possibilidade de um ressarcimento do saldo decorrente dessa apuração do IBS e do CBS. Isso, obviamente, vai ser submetido ao comitê gestor do IBS ou por parte da Receita Federal, no que se refere ao CBS, que vai avaliar esses pedidos e, a depender do perfil do contribuinte e do tipo de crédito, qual é a origem desse crédito, haverá um determinado prazo para restituição desses valores, que podem ser de 60 dias ou 180 dias, a depender, volto a dizer, desses dois fatores. Mas fica claro também na legislação, e volto a dizer, uma legislação de natureza de lei complementar, que se houver uma manifestação, se não houver uma manifestação das autoridades em até 360 dias, o ressarcimento deverá ser feito em dinheiro, em moeda, no prazo de 15 dias. Bom, quem viver verá, mas pelo menos nós temos uma previsão legal expressa nesse sentido, e isso temos que concordar, um passo relevante, um passo ousado, digamos assim, no que se refere à legislação atual. Talvez não interessa a todos vocês, mas no que se refere às operações de exportação, que já são imunes perante a Constituição atual, fica claro ainda, novamente, a manutenção do estorno e, a desnecessidade do estorno, ela deixa de ser, ela continua não sendo necessária, e as operações de transporte de bens vinculados exclusivamente à exportação. Então, isso não há grandes alterações comparados com a legislação atual, que já privilegia muitíssimo as exportações e as operações que envolvem as exportações, dentre as quais transporte, armazenagem, seguro e tudo mais. Então, esse é um ponto que vale a pena tão somente lembrar, que foi devidamente mantido por parte da lei complementar, em compasso, inclusive, com as alterações das emendas constitucionais que foram tratadas. Ainda em continuidade, e aí entrando já no sentido prático com os senhores, é um certo debate sobre, e a pergunta de que todos fazem, qual é o impacto efetivo dessa reforma sobre consumo no que se refere ao nosso segmento de transporte de cargas? Nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente, mas o que se tem mencionado é que nós teremos alíquotas entre 26,5% e 28,5%, 28,6%, que seriam distribuídos entre a CBS, algo próximo de 9%, e do IBS, algo próximo de 18%. Tá? Se nós considerarmos esses números, nós vamos ver um pouco mais à frente, já adiantando um pouco das conclusões, nós teremos sim, não tenho dúvida, um aumento da carga fiscal. Porque lembre-se que nós estamos falando da troca, obviamente, do ICMS, o ISS, não, dependendo do tipo de transporte, não se aplica, acho que nós estamos falando basicamente do ICMS, do PIS e do COFINS. E nesse cenário, nós temos que lembrar que esses entes federados poderão tão somente vincular-se ou não a essas alíquotas. Eu vejo alguns colegas e alguns segmentos entenderem que essas alíquotas são definitivas, mas a legislação, pessoal, eles traz claramente uma possibilidade de se vincular dos entes, dos municípios, dos estados, aderirem a essa alíquota. Essas alíquotas, uma vez calculadas e pela Receita Federal, pelo Comitê Gestor e depois submetidas ao Tribunal de Contas e fixadas pelo Senado, elas não são diretamente oponíveis aos entes federados, né? A grande expectativa é que sim, que eles façam uma adesão a essas alíquotas chamadas alíquotas de referência, mas nós temos que ter em mente que elas não são obrigatórias pela legislação como colocada. E isso, em algum momento, poderá vir a gerar realmente novas discrepâncias entre os municípios, fazendo com que essa uniformização que está sendo tentada entre os entes como um todo deixe de ser tão alinhada como nós gostaríamos. Mas esse é um ponto realmente relevante, mas volto a dizer, expectativa que os municípios, de uma forma geral, principalmente, além dos estados, façam uma adesão clara às alíquotas de referência, até para que não percam competitividade, caso pretendam em algum momento aumentá-las quanto a isso, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria que os senhores retivessem essa informação, para que ao final, daqui a pouco, nós pudéssemos tentar entabular um aspecto um pouco comparativo dos cenários atual e do novo cenário decorrente da reforma tributária. E o que eu acho que seriam, então, os nossos realmente desafios imediatos, a curto prazo, é tentarmos simular qual seria um cenário comparativo atual com o cenário decorrente da reforma.
O problema é que se qualquer um de nós se aventurar em simplesmente somar alíquotas, a gente vai estar um pouco distante de uma realidade. E por que isso? Porque a política de creditamento foi completamente alterada. Então não adianta eu simplesmente somar as alíquotas do ICMS, do PIS, do COFINS e eventualmente comparar por si só com as alíquotas do IBS e do CBS. Se você fizer isso, você vai perceber realmente uma alteração muito discrepante. Na medida em que as alíquotas de referência dos novos tributos, ela é bem, na grande maioria das vezes, bem superior à alíquota média desses outros 3 tributos. Mas há que se analisar, creio eu, caso a caso. A depender da natureza da operação de transporte de cargas, de qual é sua origem e de qual tipo de tributação ela está sujeita, notadamente quanto ao ICMS. Todos nós sabemos, os senhores melhor do que eu, que nós temos uma série de variantes no que se refere à tributação dos serviços de transporte, né? São Paulo tem os seus créditos outorgados, existem desonerações, em vários momentos regimes que dão ensejo a crédito presumido, o próprio ICMS-ST. Então, isso não dá, somar as alíquotas, não dá uma visão clara de qual seria o efeito no bottom line sobre o aumento da carga tributária no novo regime. E também em relação ao próprio PIS e COFINS, porque há que se entender qual tipo de incidência se dá pelo prestador do serviço de transporte, para que ele, então, possa calcular quanto às contribuições, quanto ao PIS e o COFINS, a efetividade, o reflexo dessas incidências. Então, para aqueles que eventualmente estão simplesmente se limitando a fazer esse cálculo de uma forma um pouco mais simplória, digamos assim, simplesmente excluindo os tributos tais e incluindo os tributos tais, sem cotejar o fato de que o sistema de creditamento passa a ser mais favorável ao contribuinte. E, por outro lado... Alô? Perdão. E ao mesmo tempo... Geraldo, apagou aí teu microfone. Está apagado o microfone do Geraldo. Voltou agora? Voltou, agora sim. Ah, tá. É porque em algum momento eu ouvi uma voz e por uma razão gerou esse efeito. Espera aí que eu vou voltar agora, me perdoe. Só um minuto. Pronto. Pronto, acho que a gente estava nessa parte aqui. Então, eu não sei se vocês ouviram quanto a esse ponto, a nossa ideia é não nos seduzirmos por um cálculo muito simplista ou uma simulação muito em abstrato e termos acesso a simulações concretas em função das especificidades de cada empresa de transporte que comporá, obviamente, as suas incidências fiscais e o reflexo disso para nós, usuários dessas empresas que procedam ao transporte de carga. Então, aqui, pessoal, se me permitirem, está um pouco mais claro no que se refere ao próprio IBS e ao próprio CBS. Mas a coisa não se exaure por aí. Por quê? Porque nós temos agora 2 outras figuras tributárias que a gente precisa examinar. Uma é o imposto seletivo, que foi criado, foi inovado agora com essa reforma tributária. E ele tem por objetivo desencorajar, digamos, consumos ou práticas que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. O primeiro ponto no que se refere ao transporte é que caminhões foram excluídos dessa incidência. Houve um certo debate em algum momento sobre níveis de poluição, eficiência dos caminhões, etc., e tudo mais. Mas existem, na própria lei complementar, previsão expressa, dizendo que o imposto seletivo não incidiria sobre a grande maioria dos caminhões, ele inclusive traz os NCMs sobre esses tipos de veículo. Né? Sabemos que essas alíquotas vão ser fixadas por lei, sabemos que não incide sobre o próprio CBS, o IBS e sobre a própria base, e que vai ser devido pelos fabricantes, os importadores, os prestadores de serviço. E aí o grande debate quanto a isso é como será tributado o serviço de transporte desses produtos sujeitos ao imposto seletivo. Então,
Caso em algum momento esteja sendo contratado por algum dos senhores o transporte de bebidas açucaradas ou de produtos ligados ao fumo, o transporte deste tipo de produto, estaria o serviço de transporte igualmente sujeito ao imposto seletivo? Ou tão somente o produto em si? E a lei, depois de um certo debate, eu me recordo disso, quando existiam os projetos da reforma tributária, acabou dizendo que o transporte, ele é sim tributado pelo imposto seletivo, desde que ele faça parte da operação. E esse parte da operação é quando o transporte é feito pelo fornecedor ou por sua conta e ordem. Então, fica sim evidente que esse imposto seletivo, a partir do momento que o transporte do produto por ele tributado é feito pelo fornecedor, ou ainda é feito por um terceiro por conta e ordem do fornecedor, esse serviço de transporte será também tributado pelo imposto seletivo. E essas alíquotas, pessoal, tendem a não ser muito pequenas, tendem a ser baixas, tendem a ser altas. Então, nesse cenário, o setor de transporte desse tipo de produto tende a ser impactado forte e diretamente também pelo imposto seletivo, além do aumento da tributação decorrente do CBS e do IBS. Então, diríamos aqui que é um outro componente de revisão dos serviços de transportes, precisamente quanto aos impostos tributados pelo imposto seletivo. E ainda, no que se refere à figura fiscal, é o IPVA, porque é claramente indicada a existência de alíquota progressiva em função do tipo de veículo e do impacto ambiental que esse tipo de veículo possa vir a ter. Então, possivelmente, a depender, volto a dizer, da natureza do veículo, da sua eficiência quanto à emissão de poluentes, etc., esses veículos utilizados pelas empresas de transporte, cujos serviços são tomados pelos usuários, passarão a ter, eventualmente, tributação também mais significativa pelo próprio IPVA. Passado essas questões referentes às incidências, leiamos o CBS, o IBS, o Imposto Seletivo, o IPVA, acho que vale a pena a gente só relembrar, porque imagino que seja do conhecimento de boa parte de vocês, um pouco sobre os períodos de transição. Então, no que se refere especificamente à CBS, nós teremos um período de testes, digamos assim, de 2026 a 2027, depois de 2027 para frente a incidência da CBS é integral, deixando de caber a incidência do PIS e do COFINS. Por outro lado, o imposto seletivo igualmente passa a incidir em 2027, e no que se refere ao IBS, temos um período de transição, que é o que está aí ao lado, não precisamos perder tanto tempo com isso, mas que traz longamente, em sede da lei complementar, uma sistemática de redução das incidências ao longo do tempo, de forma que a partir de 2033 passa a haver incidência integral do IBS. O que isso significa, então? Significa que talvez o impacto fiscal que nós, na condição de usuário, teríamos que avaliar em função do custo do serviço de transporte de cargas, ele não nasce de forma imediata. Ele vai se tornando cada vez um pouco mais, digamos assim, efetivo e mais oneroso a partir do momento que entra-se no período de transição. Até que em 2033 ele passa a ser integral e aí o velho e bom ICMS e ISS deixam de existir completamente. Ainda em evolução, caso os senhores não tenham nenhum tipo de oposição, eu gostaria de trazer um levantamento que eu fiz, especificamente no que se refere aos regimes especiais, não sobre o transporte de carga, que conforme eu comentei, infelizmente, eles não contemplam o serviço de transporte propriamente dito, mas sobre os reflexos que alguns regimes especiais podem vir a ter do transporte de carga. O primeiro deles é no que se refere ao segmento de petróleo e de gás, que o CBS e o IBS são suspensos no que se refere às importações de determinados produtos quando são destinados à exploração, e isso implica o transporte de gás. Então, aqui, o setor de transporte de carga foi beneficiado por via reflexa na atividade de petróleo e de gás. Nas operações nas chamadas ZPS, das zonas de processamento de exportação, também, aparentemente, tem um bom reflexo, na medida em que
tanto o IBS quanto o CBS são suspensos na importação ou aquisição de determinadas máquinas, né? Materiais primos e produtos intermediários, inclusive quanto ao transporte, quando é destinados às zonas de processamento e a partir delas. Então, aqui, o transporte de cargas também é favorecido por via reflexa. O tema afeta a modernização e ampliação de estrutura portuária, novamente a suspensão nas importações e aquisições de locomotivas, vagões e trilhos. Então, nesse sentido, quando empregados no transporte de mercadorias, de cargas, então também haveria um certo reflexo. As operações de rede, também, a legislação não traz isso expressamente na lei complementar, mas há como se entender que elas teriam um reflexo em se tratando de serviços. E, por fim, operações com trânsito aduaneiro, saídas temporárias e drawback, que apesar de não haver uma indicação expressa, entendo eu que por via reflexa talvez seja possível um debate. Boa parte desses regimes especiais não são novos, né? Eles já são previstos em legislações específicas, mas esse reflexo quanto ao transporte foi evidenciado em sede da lei complementar, o que deixa, digamos assim, um pouco mais seguro o nosso ambiente jurídico. Bom, caminhando um pouco mais para o final, não tenho muita dúvida, né, que nós vamos ter um aumento do custo fiscal no que se refere às operações aos serviços de transporte de carga, que vai, obviamente, ter algum tipo de reflexo em sede de nós, tomadores desse tipo de serviço. Segundo eu apurei, e se eu estiver errado, eu gostaria de contar com a colaboração de vocês, que possam eventualmente me corrigir. Atualmente, a carga sobre o serviço de transporte de cargas varia entre 16% e 20%. Eu confesso a vocês que eu não fiz esses cálculos, na verdade, eu tirei isso de algumas pesquisas que eu fiz e com alguns colegas com quem eu conversei, alguns clientes com quem eu conversei, mas esse seria um número, digamos assim, crível, né? A depender da tributação, notadamente pelo ICMS, que faz com que esses números variam tanto quanto. Então, nós vamos ter como forma de minimizar esse impacto, na medida em que nós estamos falando de uma alíquota conjugada próxima a 28%, né, que ficarmos especialmente atentos aos creditamentos que passam a ser possíveis e antigamente eram vedados. Então, quanto maior a capacidade de creditamento por parte do prestador de serviço de transporte de cargas e não havendo nenhuma restrição para o creditamento do custo do serviço em si por parte do tomador, existe a possibilidade de uma redução da alíquota nominal de 26, 27 ou 28% do IBS e do CBS. Então, esse exercício afeto a uma simulação do novo regramento em cada operação, que passa por diversas variantes, principalmente quanto ao ICMS, é fundamental. Não dando para simplesmente fazer uma análise mais, digamos, simplista, utilizando-se somatório de alíquotas ou algo nesse contexto. Na grande maioria das vezes, nós já trabalhamos em alguns casos desses no escritório, a simulação que se faz por um tomador do serviço de transporte ou para o próprio prestador do serviço, não se aproveita integralmente a outros, justamente em função do tipo de insumos e de creditamentos que são feitos. Então, há que se parar, perder, entre aspas, um certo tempo e se recompor a incidência fiscal com base no cenário da reforma tributária para se entender de forma clara, de forma efetivamente numérica, qual é o impacto da reforma desse tipo de serviço. E aí o diesel passa a ter uma posição extremamente relevante, né? A reforma traz claramente que a tributação é monofásica, traz uma espécie de uma segurança no sentido de que as alíquotas que incidirão sobre o diesel não poderão incidir as alíquotas da carga tributária atual. Isso é muito positivo, ou seja, aparentemente o diesel não poderia em algum momento sofrer com uma tributação maior do que atual no que se refere aos tributos extintos comparados com o ICMS, PIS e COFINS, né? Então, esse é um ponto que nos dá algum alento, digamos assim. E existe uma previsão expressa de que, quanto ao diesel, é totalmente garantido o crédito integral do valor do IBS e do CBS constante na nota, independentemente de qualquer condição. O que, novamente, parece ser um ponto que reduz passivos e que pode ser útil no que se refere ao cotejo da incidência fiscal.
Nós igualmente sugerimos aos contratantes, aos usuários do serviço de transporte, que deem uma olhada nos contratos atuais, porque alguns que nós já verificamos têm previsão automática de recomposição do custo do serviço em função de alteração do panorama fiscal. Então, torna-se ainda mais importante se entender o reflexo da reforma tributária, não somente no custo do próprio usuário, né, tomador do serviço, mas no custo do prestador do serviço. Na medida em que, se o contrato de transporte for um contrato longo e nele tiver a previsão de recomposição de preços em função de alteração do ambiente fiscal, possivelmente os tomadores do serviço de transporte vão ser aí, não digo surpreendidos, mas vão ser em algum momento procurados para que eventualmente seja feita a recomposição desses valores dos serviços. E caso isso ocorra, é fundamental como instrumento de negociação em favor dos tomadores do serviço de transporte, entender então qual é a alteração da política de crédito dentro do prestador. Porque em algum momento, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, essa não é a minha sugestão, mas em algum momento o cálculo por parte do prestador do serviço pode ser meramente no que se refere às incidências fiscais em função das suas alíquotas e não considerar ou não refletir totalmente ao aumento da política de creditamento que reduziria, ao final, e do ponto de vista prático, essas incidências. Então, vai ser necessário, caso essas negociações se tomem curso, e eu não tenho dúvida que vão tomar, que se entenda claramente qual é a alteração do ambiente fiscal quanto aos créditos por parte do transportador, para que isso seja refletido claramente numa eventual recomposição dos valores afetos à prestação do serviço de transporte de carga. Bom, já realmente no ambiente de conclusão, eu tentei fazer um resumo para os senhores, o que eu gostaria de deixar um pouco mais claro. Não dá para se insurgir contra isso. A gente tem recebido alguns questionamentos, mas isso não é inconstitucional, não dá para questionar isso ou aquilo, mas esse aumento é abusivo. Eu entendo, mas eu não vejo muito espaço para questionamentos contenciosos no que se refere às métricas e à própria previsão da lei complementar em si. Não há, em sede da lei complementar propriamente dito, elementos de inconstitucionalidade, na medida em que eles estão baseados nas próprias emendas constitucionais, então não tem esse debate por enquanto. É possível que nas leis ordinárias que virão, ou nas próprias políticas do comitê gestor, isso surja, mas não dá para contar com essas questões mais contenciosas para debater reforma tributária. O que tem que ser feito, do meu ponto de vista, é entender que isso é uma realidade, todos os senhores sabem, e simular nas operações em concreto quais são esses reflexos, não só para aquele que toma o serviço, mas para aquele que está prestando o serviço, porque isso vai refletir nessa cadeia. E quanto antes isso for feito, talvez haja-se um ambiente mais confortável de negociação entre as partes, talvez haja um ambiente mais confortável de se esclarecer eventuais dúvidas que possam haver no que se refere à extensão desses créditos, apesar de eu haver que não existe, ou da possibilidade de determinadas alternativas operacionais ou alterações de tipos de operação, de maximização da operação, que pudessem reduzir um pouco a efetividade desse aumento fiscal, que vai ser significativo para toda a cadeia de serviços, não só para a parte de transporte de serviço de carga. Serviço de passageiros, eu deixei de falar, foi altamente beneficiado, mas não é o público que aqui está, mas para nós, afetos a esse segmento, temos que nos antecipar e não adianta, digamos assim, um discurso mais belicoso de contraposição ou de conflito, na medida em que, do ponto de vista da formalidade jurídica, me parece que está muito bem posto por parte da legislação atual. Bom, em brevíssimas linhas, conforme eu disse, o que eu trouxe foram considerações para esse nosso debate. Gostaria muito, de algum momento, receber eventuais dúvidas para saber se eu posso contribuir em algum momento. Caso não seja algo do meu conhecimento, eu me comprometo em anotar e depois mando para a NUT as observações que eu tenho. Renovo, na pessoa do Baldez, meus agradecimentos sinceros pela oportunidade de trazer um assunto que não é ainda exaustivo
mas me parece extremamente relevante para o segmento dos usuários de transporte de carga. Muito obrigado, Valdez, mais uma vez. Me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Excelente, Geraldo. Eu acho que deu um overview muito bom aí para todos nós. Mas eu vou abrir agora para as perguntas, mas eu vou dar o pontapé inicial. Já tenho aqui, estou vendo aqui o Delmi levantando a mão, mas e aí quem quiser pode levantar a mão que eu vou anotando aqui. Mas eu queria, Geraldo, já fazer uma pergunta em três aspectos. O primeiro é o seguinte: sempre se reclamou, as empresas reclamaram sobre a complexidade do sistema tributário, gastando horas e horas para poder apurar, recolher impostos e tal, etc. Essa nova conformação vai dar essa redução de complexidade e custo para as empresas? E aí a pergunta é, se vai reduzir a complexidade, como que as empresas terão que se adaptar a essas novas sistemáticas de cálculo? Elas têm que ter novos sistemas de cálculo, novos procedimentos internos, de notas fiscais, sei lá, tá? E terceiro é diretamente a questão do frete. Quais são os pontos principais que a gente deveria analisar para se verificar o impacto disso tudo no frete? São essas três. E aí, em seguida, Geraldo, eu vou abrir para o pessoal começar a te perguntar. Ok. Tá. Valdez, me permita começar da terceira, digamos assim. Do meu ponto de vista, para efeito de nós entendermos os impactos disso no frete, eu consideraria, primeiro, o tipo de operação que nós estamos falando. E qual é a incidência fiscal atual sobre essas operações, principalmente no que se refere ao ICMS. Porque, volto a dizer, nós temos inúmeros tipos de incidência do ICMS a depender de regimes, uma série de questões. Então, primeiro é mapear o custo atual. No segundo momento, é entender quais são as alíquotas novas. Nós já sabemos, a gente pode simular o próximo a 27%, 27,5%, algo entre 26,5% e 28,5%. E, se é que é uma boa notícia nessa história como um todo, entender quais são os créditos que eventualmente não são apropriados hoje, que poderiam vir a sê-lo, principalmente pela própria transportadora. Porque nós, na condição de usuários, nós também recebemos uma nota e pronto. Saber se a gente vai acreditar aquilo está relativamente claro, tanto para efeito atual do ICMS quanto do PIS e do COFINS. Mas no que se refere agora no novo sistema, eu precisaria fazer um cotejo dos créditos que eu nunca tive e dos créditos que eu passarei a ter. E isso, volto a dizer, passa a relevância não tão somente dentro do tomador do serviço, mas como também do própria transportadora, onde esse ambiente, inclusive, é mais complexo. E com base nisso, talvez eu consiga mitigar um pouco os efeitos disso no cálculo do frete. Então, eu acho que ninguém pode trazer uma fórmula mágica em função da quantidade de variantes atualmente incidentes sobre o serviço, principalmente no que se refere ao ICMS e ao regime de apuração do PIS e do COFINS. Bom, essa é a sua pergunta número 3. Agora, sobre a simplicidade. Eu quero crer, que sim, nós ganhamos em simplicidade. Eu acredito nisso. Né? Mas trocou 3 tributos por 2, trocou, sei lá, trocou 4 por... Cada um faz um cálculo, trocou 4 por 5, 5 por 4, e tem que ser imposto único. Eu entendo essas questões. Mas dentro do que é possível, num país como o nosso, eu entendo que a gente teve sim um avanço, talvez não ideal, na simplificação, que reduz os nossos riscos de autuações fiscais. Então, antigamente, tinha-se uma dúvida para onde recolher, como recolher, qual é o regime, qual é o tipo de crédito, se isso dá crédito, se isso não dá, se é ST, se não é. 5.500 municípios, 27 estados. Então, isso levava um ambiente de risco muito maior. E hoje, com a nova reforma, eu quero crer que esse ambiente é mais seguro, apesar de não ser
digamos, tão seguro e tão simples como nós gostaríamos que fosse. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil é uma federação, então tem uma série de questões que dificultam a indicação de um sistema único de tributação, um tributo único, algo nesse sentido. E, por fim, você me pergunta se valeu isso e quais são os procedimentos que deveriam ser do ponto de vista sistêmico e tudo mais. Eu não tenho dúvida, Valdez. Nós estamos agora, no que se refere a consumo, num novo regime fiscal completamente diferente. E o problema, para deixar tudo mais complexo, é que esses sistemas aos quais você se referiu de apuração, em algum momento eles coexistem. Lembra que em 2026 eu tenho as alíquotas de teste, digamos assim. Lembra que a partir de 2027 e 2028 eu tenho a convivência do ICMS, do ISS e do IBS? Então, o grande desafio sistêmico é entender, além da transição e da coexistência por um determinado período, que vai sim ser necessário investimentos significativos na contratação de sistemas de apuração e tudo mais, que deem ensejo a esse novo regime. E para concluir, antes de passar para os demais colegas, nós continuaremos tendo as obrigações acessórias, né, que não foram tão reduzidas como nós gostaríamos. Em alguns pontos foram aumentadas. E que se esses sistemas em algum momento descumprirem essas obrigações acessórias, elas continuam sendo tão onerosas como antes. Então, esse é um momento de transição que por si só é perigoso, mas eu, como um bom otimista, quero crer que daqui a alguns anos, 2032, 2031 até 2033 para frente, a gente entra num cenário um pouco menos, na verdade, eu diria menos complexo realmente, se comparado com o regime atual. Acho que é isso, Valdez. Obrigado, Geraldo. Delbi, por favor. Boa tarde, doutor Geraldo. Meu nome é Delmi Carvalho, eu falo pela BM, tá? Parabéns aí pela lucidez e o aprofundamento, tá? Com poucos minutos, você fez um pitch para a gente, tá? Show! Agora, deixa eu te falar, meu caro, eu sou otimista, tá? Nós estamos diante do... Somos dois, viu, Delmi? Eu idem. Nós estamos diante de um projeto de Estado que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Um dos piores regimes tributários do mundo é o nosso. Então, nós estamos diante. E as experiências da proposta aqui já rodam nos Estados Unidos e Europa há vários anos. Então, eu acho que é uma proposta ganhadora para a sociedade. Nós vamos conseguir reduzir fraude, inadimplência e sonegação. E eu até acredito que, no futuro, podemos até reduzir alíquotas. Então, acho que... Agora, é muito complexo. Nós estamos de uma lei, a lei a complementar 214, é 544 artigos. Gente, o que é isso? É muito complexo. E eu estou vendo muitas empresas que não acordaram para o momento. Não acordaram. Acha que vai dar tudo bem lá na frente. Não, se você não movimentar, não vai dar certo. Agora, a minha pergunta é o seguinte. Na lei, ela deixa claro a manutenção do simples. Eu acredito que o legislador não deveria ter mexido no simples, tá? Mas ele optou deixar nos moldes que está agora. Agora, imagina só, uma grande empresa, Vale, Uzi Minas, a Celor da vida aí, eles precisam do crédito. E se ele tomar esse crédito com alguém que é do simples, o percentual vai ser menor. Isso é um desafio para os prestadores de serviço. A lei permite a ele mudar até o regime, mas ele tem que fazer conta. E eu tenho dúvida que o grande número de empregadores são microempreendedores. E eu acho que isso não está bem discutido, não está bem aprofundado. E nós temos uma responsabilidade como pessoa, como cidadão, como é que a gente poderia estar ajudando essa turma? Porque as grandes empresas têm um RP muito bom, têm um sistema muito bom, têm uma área de TI, tem gente, tudo estruturado. Para eles não vai ser tão complexo, mas para a maioria dos tomadores a maioria das empresas prestadoras de serviço, principalmente transporte, que são muitas empresas pequenas, isso é uma complexidade. E pode o quê? Comprometer tomador de serviço, que eu preciso daquele prestador de serviço. Como é que você está vendo essa pegada? Faz favor.
Delmir, excelente pergunta. Mas antes de responder, deixa eu só fazer uma breve ponderação. Eu também sou um otimista. Eu concordo com você, boa parte. Acho que reduzir a alíquota no futuro é pouco provável, mas eu concordo com você que o sistema é simplificado, que a gente precisa mudar, não dava para ficar como está. Mas eu não quero entrar em questões polêmicas, não é uma ideia, mas eu acho que a gente tem que imaginar que nós estamos falando só da reforma tributária sobre consumo. Bom, ontem nós vimos o início dos debates da reforma tributária sobre renda, né? E não adianta a gente falar em reforma tributária sobre consumo, sobre renda, eventualmente sobre patrimônio, seja sobre o que for, se nós não tivermos no futuro uma reforma política. Não adianta a gente ter um sistema tributário que seja eficiente, que isso é lindo, maravilhoso, já é um bom passo, se nós não atacarmos outros problemas afetos a uma reforma de natureza administrativa, talvez uma revisão de uma reforma previdenciária, talvez uma revisão das nossas algumas políticas públicas, uma reforma política propriamente dito, porque a reforma tributária ela resolve uma parte significativa do problema, mas ela não resolve. Quando a gente faz esses comparativos que você fez com outros regimes fiscais, e você tem razão, nesses países em que a gente vê esses regimes tributários mais eficientes, a gente vê também uma reforma da administração pública igualmente eficiente. A gente vê uma reforma de questões previdenciárias igualmente eficiente. Então, isso aqui, na minha cabeça, é o início do pontapé, porque tem que vir ainda a reforma sobre a renda, que vai piorar esse quadro, porque nós vamos tributar, vocês devem ter visto lá a distribuição de resultados, que é algo que existe no mundo inteiro, era questão de tempo para ser tributado no Brasil, mas trouxe ali, o texto que eu li pelo menos, aquela questão da limitação dos 34, mas vários dos prestadores de serviço não batem 34, então vai ser tributado com adicional de 10 na distribuição. Tá? E, de qualquer forma, eu acho que você tem razão, volto a dizer, mas a reforma tributária sobre consumo é uma parte inicial de um projeto que vai passar pela renda, pela reforma administrativa, pela reforma de várias outras, que vocês sabem do que eu estou dizendo, e a gente começa a entrar numa seara um pouco mais, um debate um pouco mais acirrado que não vem ao caso. Bom, mas respondendo a sua pergunta de forma clara, essa questão que você pontuou não é só para o transporte de carga, serviço de transportes, é para todo mundo que se enquadra nesse cenário, inclusive para os escritórios de advocacia. Então, os escritórios de advocacia de menor porte, tributado pelo Simples, os colegas, também não vão gerar direito ao crédito para quem contratar aqueles escritórios. Eles vão ser prejudicados em comparação a outros. E você tem razão no que se refere que eles têm até a opção de vir a recolher. Mas você também colocou muito bem, o cálculo é proporcional. E vai ser difícil você convencer alguém que está no Simples a recolher também o IBS e o CBS para possibilitar que o tomador dele aproprie aquele crédito. Então, eu concordo com você que é um ponto a ser tratado e fico feliz em ouvir a sua preocupação de forma sistêmica, ampla, digamos um pouco mais republicana, digamos assim, de que, infelizmente, em alguns segmentos, aqueles que são que eram tributados por um regime favorecido no que se refere ao ônus, ao peso, vão deixar de ter uma certa vantajosidade em função do crédito em cima, do aproveitamento do crédito em cima. Isso, por enquanto, é um debate, mas eu quero crer, Delmir, na mesma posição que você, sendo otimista, que isso vai ser revisto em algum momento, isso talvez seja corrigido, porque esse tipo de público tributado pelo Simples é enorme no nosso país. Então, eu imagino que isso, em algum momento, vai ter um peso e vai ser revisto, e não é tão somente quanto a carga. Para concluir, lembre-se que, quanto ao autônomo, na carga, tem assegurado o crédito presumido. Ou seja, a lei traz claramente de que, se tratando de transporte autônomo, de carga, fica assegurado o crédito presumido pelo tomador, o que minimiza, quanto a esse público em específico, determinados efeitos nesse assunto. Não é algo tão novo, isso existe em alguns determinados segmentos, mas já é um ponto a ser, digamos, considerado. Não sei se eu respondi claramente a sua pergunta, se falei algum ponto, por favor, me avise. Ótimo, Geraldo. Obrigado, Delmir. Agradecer a você, que foi cirúrgico. Acho que é importante. Agora, eu concordo com você que nós temos alguns temas aí que é complexo. Reforma administrativa, reforma política,
porque tem que entrar dinheiro, tem que sair, mas tem que equilibrar isso aí. É complexo. Eu acho que aí porque é uma discussão bem complexa porque, por por aí, né? enquanto, nós estamos começando a tratar reformas sobre como o dinheiro entra. Tudo bem, isso é importantíssimo. Né? E outras reformas tributárias. Mas depois nós temos que entender as reformas que venham a falar sobre como o dinheiro é tratado, como o dinheiro é consumido. E isso a gente entra num campo sem fim, infelizmente. Obrigado, Delmi. Excelente, Geraldo. Mais alguém quer fazer um questionamento, um esclarecimento? Claudinei. Cadê Claudinei? Abre o microfone, Claudinei. Doutor Geraldo, como que estamos? Tudo bem? Ô, Claudinei, que honra te ver aqui. É só assim para A te honra é encontrar. nossa. Muito bom, muito obrigado pela presença, Claudinei. Muito bom ver você. Que explanação muito boa. Olha, é bem didática, bacana, e tá de parabéns aí, e parabéns pelo evento. Tem uma questão que eu gostaria que você pudesse colaborar conosco com relação ao crédito do ICMS, que agora não vai ser pela aquisição, né? Agora com a reforma tributária, seria lá pelo pagamento do fornecedor. Eu gostaria de saber um pouco sobre isso, porque isso vai ter um efeito caixa nisso, né? Um reflexo. Porque hoje você se acredita nos impostos quando você adquire a mercadoria e escritura a mercadoria. Com relação aí ao IBS, o CBS, o crédito vai ser lá na hora que o fornecedor pagar, né? E o banco vai ser informado disso. Gostaria de você falar um pouco sobre isso para a gente, poderia ser? Claro. O Claudinei, você colocou muito bem. O efeito disso é temporal financeiro, digamos assim, né? Mas o que que eu consigo imaginar, viu, Claudinei? Eu não tenho nenhuma informação privilegiada quanto a isso. É que se tentou, de alguma forma, fazer com que os movimentos financeiros ficassem mais próximos. Ou seja, a partir do momento que há o fluxo financeiro pelo pagamento, tão somente passaria a ter o efeito financeiro referente ao creditamento. Então, me pareceu que se tentou evitar também circunstâncias em que você apropriava o crédito e no momento futuro o pagamento não era feito. Né? Por uma razão qualquer, houve algum tipo de inadimplência, algo nesse contexto. Então, eu acho que a alteração dessa política, apesar de não ter um efeito, digamos, no que se refere à onerosidade do tributo como um todo, mas sim esse descolamento do caixa, me parece que foi motivado por um pouco mais de segurança em favor do ente tributante, no que se refere à efetividade da operação, a concretude da operação, para que seja possível tão somente a apropriação do crédito. Mas esse ponto, algum tempo atrás, eu estava discutindo com um colega, é um ponto interessante porque se você considerar especificamente o momento do fato gerador, até que ponto eu posso fazer com que o momento do fato gerador seja tão diverso do momento em que eu tenho o crédito decorrente daquele fato gerador? Entende? Então, isso em algum momento pode ser passível de algum tipo de discussão, algum tipo de reflexo. Mas eu acho que isso foi utilizado como um mecanismo fiscal de fazer com que, eventualmente, o crédito ficasse adstrito à concretude da operação, que em tese se daria mediante o pagamento. Mas eu concordo com você que você gera um certo elemento de diferença sobre em que momento haveria o fato gerador e em que momento eu passo a ter o direito ao crédito. Normalmente o crédito vem junto com o fato gerador e não junto com o pagamento de um determinado valor decorrente de um fato gerador pretérito. Mas volto a dizer, nós estamos falando alguma coisa, Claudinei, num status de lei complementar. Por isso que aquele papo, não, isso discute em juízo, impetra o mandado de segurança, rever, tal, não me parece ser tão fácil assim, entende? Mas eu entendo o que você está me dizendo, isso pode ter sim, um efeito caixa danoso para as sociedades como um todo. E novamente, Claudinei, fico feliz em vê-lo aqui, é uma honra ter sua participação. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado, Claudinei. Obrigado, Geraldo. Mais alguém tem algum questionamento, uma pergunta, por favor? Eu estou vendo o Murilo aqui da FIEB. Está só ouvindo, hein, Murilo? Alguém mais alguma pergunta? Aparente. Ô, Baldir, se ninguém manifestar, eu posso? Claro. O Murilo quer falar, o Murilo quer falar. O Murilo? Faz favor, Espera lá, Murilo, Delmi. por favor. Murilo aqui primeiro.
Tudo bem? Doutor Geraldo, eu queria que você escorresse duas coisinhas a mais aí que é importante. Uma, eu também trabalho na área portuária, então essa parte de modernização e ampliação da estrutura portuária, pelo que o senhor disse, eu entendi, não iria mexer, né? Seria irretocável isso aqui, e a parte do REID também. E a outra coisa, que é muito importante, é esse efeito replicador sobre produtos especiais, né? Como é que isso ia se comportar no caso de quem transportar? Você colocou que se fosse o tomador a uso exclusivo, ele teria que ter incidência de um valor maior. Mas no caso da gente não ter uma coisa específica de um cliente, isso teria que ser tomado também, não, né? Murilo, quanto à segunda parte, você se refere ao imposto seletivo? Perdão. O imposto seletivo, é isso. Tá, então vamos só lembrar. Eu fiquei muito atento a isso, porque eu lembro dos debates no que se referia à tributação de transportes pelo imposto seletivo antes de nós termos a legislação aprovada, né? E foi um debate longo no sentido de dizer que não haveria um sentido em se tributar algo que é danoso à saúde e deixar-se de se tributar o transporte desse algo danoso à saúde até alguém. Então, esse era a grande métrica quanto a isso. Bom, acontece que a legislação atual, existe um ponto, eu posso mandar isso para você depois, ela é clara no sentido de dizer que o transporte desses produtos tributados pelo imposto seletivo, ele só é tributado também pelo imposto seletivo quando esse transporte é parte da operação. Aí você vai me perguntar, mas o que é parte da operação? E aí a lei traz esse conceito, que parte da operação é quando ele é transportado pelo fornecedor ou por sua conta e ordem. Então, o que eu estou entendendo? Numa operação, eventualmente, que você tem CIF, né, em que o transporte do bem está sendo levado até o adquirente desse bem e está sendo pago especificamente pelo próprio adquirente, né, eu tenho que ir lá buscar a mercadoria, né, eu vou lá e busco essa mercadoria, o transporte é por parte do comprador dessa mercadoria, me parece que não há incidência do ICMS, do imposto seletivo, porque não está sendo feito pelo próprio fornecedor e não está sendo feito por conta e ordem. Então, se essa incidência, isso vai ter um determinado reflexo, por quê? Porque na grande maioria das vezes, esse frete vai ficar mais barato se ele for contratado pelo adquirente e não for contratado pelo fornecedor. Tá? Isso é o que me pareceu claro, e eu li a legislação algumas vezes e isso está muito, muito evidente para mim. Murilo, a segunda pergunta que você fez foi sobre o REID, é isso? Perfeito. O REID sobre os regimes especiais, né? De modernização portuária, se vai ter alguma mudança, algum impacto. Não. O bom no que se refere ao regime de modernização de infraestrutura portuária é que ele fala expressamente no que se refere à não incidência sobre esse tipo de material, leia-se vagões, trilhos, dentre outros, quando destinados ao transporte. Então ele não está falando do transporte desses bens, do transporte da locomotiva, do transporte do vagão, do transporte do trilho. O que ele está falando é da não incidência sobre o bem. Tá? Mas em algum momento eu acho que vale a pena nós refletirmos sobre isso. De qualquer forma, Murilo, até onde eu consegui comparar, não me parece que isso é uma alteração do que nós temos hoje para o que nós temos no novo regime. Então isso não foi alterado. E no REID é a mesma coisa, entende? Se você pegar o capítulo que fala de REID na lei complementar, você não vai ver claramente lá uma indicação de que você vai ter a suspensão dos dois tributos no que se refere ao serviço de transporte propriamente dito, entende? Então, quanto a esses dois pontos, não me parece ter havido significações tão oportunas ou significativas até onde eu consegui criar um cenário de comparação, eu te confesso. Ótimo. Obrigado, Murilo. Delmi, ainda tem mais uma, Delmi. Vou aproveitar a oportunidade do Dr. Geraldo aí, que está com muita informação. Faz muito bem. Qual o seu olhar e que estágio que você está vendo?
comitê gestor. Comitê gestor do CBS, do Imposto Seletivo, é a Receita Federal, e a Serpo já está desenvolvendo o sistema. E do IBS, que é complexo demais para o meu gosto, porque são 5.000 e poucos municípios, parece que está parado, né? Você tem alguma informação desse movimento? Não. Leonir, deixa eu te dizer uma coisa. Eu já fiz 1 ou 2 apresentações só sobre comitê gestor, e eu gasto mais tempo falando do comitê gestor do que falando da reforma tributária quanto da tributação em si. O comitê gestor, ele demanda mais cuidado e mais reflexão para compreendê-lo do que esse bate-papo que a gente fez aqui. Se nós viéssemos falar do comitê gestor, eu gastaria um tempo um tanto quanto significativo. Mas o que eu queria dizer quanto a esse ponto? Até onde eu sei, eu não tenho nenhum tipo de informação favorecida. Todos os estudos referentes ao comitê gestor estão avançados, inclusive do ponto de vista legislativo e tudo mais. Existe uma série de projetos quanto a isso. Mas a minha preocupação ali é o nível de poder que o comitê gestor terá, que é alguma coisa impressionante. É impressionante. Ele passa a ser um super órgão. Né? Já estão falando em 4º poder do Brasil, viu? E mais, a minha preocupação é o eventual risco de politização do comitê gestor. Né? Seja por que governo for, eu não estou entrando nisso, seja quanto for. Porque ele vai concentrar uma tal carga de tomada de decisão e uma tal carga de relevância sobre o sistema, lembrando que ele não vai ter a competência fiscal propriamente dita, né? Pelo menos quanto ao papel. Mas o exercício do dia a dia do comitê gestor vai ser, em algum momento, muito próximo ao exercício da competência fiscal. E nesse contexto, muito dinheiro na mão deles, né? Muito dinheiro. Muito, mas é muito mesmo. E nesse sentido, eu não sei dizer quanto a custo do comitê gestor, eu não sei. A minha preocupação é atribuir a um órgão uma condição de um poder absurdo. 2, competências, ou melhor, procedimentos que esbarram na competência tributante, né, que em tese ficaria reservada à Receita Federal, a secretarias de Fazenda e as secretarias dos municípios como um todo. E tomadas de decisão, no que se refere a alíquotas, no que se refere a dirimir conflitos e tudo mais, absurda. Então, você novamente tocou num ponto interessante, porque eu acho que, assim como nós, contribuintes, vamos ter um desafio em entender o sistema tributário sobre o consumo agora, nós igualmente vamos ter um desafio em entender como o comitê gestor gerenciará isso, que é a própria palavra, como um todo, toda essa confusão, e qual vai ser o tipo de relação do contribuinte perante o comitê gestor em determinadas questões. Isso, para mim, é o fator número 2 de complexidade. É verdade que nós estamos reduzindo a complexidade do sistema quanto às incidências, mas me parece que nós podemos estar aumentando o nível de burocracia no que se refere ao relacionamento dos contribuintes com o comitê gestor. Eu quero acreditar que hoje nós temos tecnologia para automatizar e criar pontos de controle. Então, eu quero acreditar que eles vão ter que partir por essa pegada para ter uma dinâmica. A própria forma de deliberação do comitê gestor. Ele tem cálculo sobre a quantidade de habitante de cada município, acima de tanto. Quer dizer, tem uma métrica dos 54 componentes, em tanto quanto, não vou dizer confusa, mas complexa, entende? Isso tudo, em algum momento, pode suscitar debates. Eu acho que se essa reforma vai trazer litígios, não será tanto quanto as incidências, será quanto aos regramentos e disposições que serão emanados para o comitê gestor. Porque se você pegar a lei complementar, está assim, o comitê gestor emitirá ato sobre isso, o comitê gestor editará um ato próprio sobre aquilo. Então, o comitê gestor, em algum momento, vai ter um poder normativo, se espera tudo dele, entendeu, Demir? É isso. Obrigado, Delbi. Temos ainda mais uma, o Heitor Rezende. Por favor, Heitor. Abre o microfone. Ô, pessoal, tudo bem? Eu até peço desculpas aí porque perdi boa parte da apresentação, o doutor Geraldo. Então, se por acaso o senhor endereçou isso mais no início, então eu já peço desculpas aqui.
Mas o senhor passou pela parte da imunidade, né? Que o transporte que destina carga lá à zona primária, né? Ou à zona alfandegada, é considerado exportado, né? Mas aí a gente tem a seguinte discussão aqui dentro. Quando a lei fala da exportação de serviço, ele fala lá do tomador estrangeiro, né? Que tenha consumo no Brasil, né? E aí ele vai para a exceção. Ele fala, esses serviços, quando prestados para exportação da carga, etc. E aí ele não delimita o tomador. Ele não fala nada. Se o tomador é nacional, se ele é estrangeiro, quem é o tomador. Então, a princípio, parece que meio que tanto faz. Isso não... O importante é o fluxo de exportação. Quem é o tomador, isso não importa. Aí o que acontece é o seguinte, tem gente que está tendo uma interpretação que é o seguinte, lá no parágrafo, não sei se é o parágrafo 4º ou 5º, lá desse artigo 80, a lei diz o seguinte, que caso a pessoa não efetue a exportação da carga, a tributação será cobrada dele na qualidade de responsável. Aí o que tem gente falando? Falando o seguinte, com base nesse parágrafo, estão dizendo que para ter essa imunidade do transporte aí da lista, o tomador do serviço tem que ser o exportador. Porque é ele que vai ou não exportar a carga, né? Mas aí eu só queria saber qual é a sua visão, porque tem gente entendendo que com base nessa responsabilidade aí, o tomador teria que ser o exportador e não poderia ser outras figuras. Que eu sei que no comércio internacional, né, dependendo do Incoterm, de repente até alguém do exterior pode ser responsável por pagar o transporte, né? Se for um door-to-door, dependente, o cara lá no exterior contrata o transporte do Brasil, né? E aí a questão é o seguinte, e se for o cara do exterior contratando, então não pode usar essa imunidade? Porque não é o brasileiro que está contratando? Só queria, não sei se o senhor entendeu, mas eu queria ver sua opinião sobre isso. Heitor, eu vou te passar uma posição preliminar, sem prejuízo, se você me autorizar, eu aprofundo um pouco esse estudo, mando para o Baldez e ele encaminha aí para você algumas observações a título contributivo, tá? Eu passo aí para o Baldez algumas conjecturas sobre isso. Mas o que eu queria ponderar com você? Primeiro que eu concordo que o que interessa é a natureza da operação, que é a exportação em si. Então, esse é o primeiro ponto que para mim me parece muito claro. Ou seja, nós estamos falando de uma imunidade no que se refere a esse tipo de operação e não subjetiva quanto ao sujeito que dá margem a ela. Eu entendo o que você está dizendo. E aí, o próprio parágrafo 4º, eu me recordo dele, eu abri aqui para a gente falar, ele fala a pessoa que não promover a exportação. E aí ele limita o escopo de quem pode ser, na medida em que, em tese, a pessoa que não promover a exportação, em tese, seria o exportador. Mas o que eu acredito quanto a isso? Se nós pegarmos em algum momento a própria lei, me parece que em algum momento ele atribui responsabilidade para o representante dessa pessoa. E aí, nesse caso, seria o representante legal dessa figura o responsável pelo recolhimento do IBS e do CBS. Tem na lei, eu vou procurar aqui em algum momento, uma indicação quanto a isso, da responsabilização do representante em determinadas operações. E nesse cenário, pode ser que continuaria havendo a imunidade, porque me acho pouco provável que, em se tratando de imunidade a fins de exportação, tenha-se essa restrição em função de se entender quem é responsável ou não para o recolhimento na ausência da operação em si. E aí, a priori, indicaria-se como sendo a existência do representante dessa figura. É como eu consigo ler isso até o momento. Mas eu entendi o seu ponto. Enquanto você falava, eu fiz algumas anotações. Esse é o entendimento que eu tenho agora de bate pronta, que não muda, não afeta a natureza da própria imunidade, e que o parágrafo 4º teria que ser destinado a algum tipo de representante legal indicado em algum momento. É como eu consigo ver por enquanto. E eu me comprometo a manter isso para você, mandar isso para você. Eu acho que não faz o menor sentido, porque aí a lei ela vai ingerir sobre a negociação comercial, porque vai fazer com que o transporte seja sempre contratado pelo exportador. Então, se você for fazer... Ninguém mais vai fazer exportação ex-works, por exemplo, porque aí quem vai contratar o transporte vai ser o cara lá fora, vai ter que destacar 26,5. Isso.
Pô, então eu contrato exportador que é zero. E é pior ainda, porque a pessoa que está fora do Brasil não toma crédito. Eu, pelo menos, tomo crédito. Isso. Então é pior ainda, né? Deve isso ser o contrário, na verdade, né? Quanto o tomador estrangeiro que não devia ter, né? Porque ele não toma crédito. Então, assim, é um negócio que, para mim, não está fazendo muito sentido nessa regra, entende? Porque, para mim, deveria ter uma regra que não importa quem tome o serviço. É sempre o imune se estiver indo para o exterior. Mas eu entendo como você, até por uma questão principiológica, sabe, Heitor? Mas o problema é essa regra de responsabilidade. Da responsabilidade a questão é o na seguinte, não materialização da operação. Que, em tese, estaria selecionada se confirmar essa ideia que eu tenho, que eu preciso achar onde está, que isso seria imputado à espécie de algum tipo de representante dessa figura. Mas vai existir esse representante? Eu lembro de ter visto em algum momento, na importação, isso é muito claro. Eu não sei se você viu na regra, lá no artigo 74, 72, dizendo que na operação inversa de importação, caso eventualmente haja qualquer tipo de dúvida quanto a isso, quanto a própria cumprimento da obrigação, cabe ao representante. Isso está lá. Mas na exportação, eu não me lembro de ter visto isso, mas eu me comprometo a você em levantar algumas informações e passo para o Valdez, que repassa para você. O que eu gosto de interpretar, Geraldo, é o seguinte: eles criaram uma regra em que eles vão ter que, se o tomador ele for estrangeiro, não é ilegal você responsabilizar a empresa estrangeira por fazer recolhimento, é inefetivo. Mas isso não consegue cobrar dele. Mas isso não é material, não é alguma coisa que a autoridade fazendária vai entender como sendo factível, entende? Exato, mas aí você acaba restringindo a materialidade do benefício, né, da imunidade. Mas essa norma ela não está materializada, ela não está condicionando a fruição da imunidade. Ela está simplesmente dizendo que na ausência da operação, alguém vai ser responsabilizado. E aí o que eu acho que o nosso desafio não é em colocar em dúvida a imunidade propriamente dito, mas sim verificar com base na lei quem seria esse responsável, entende? Eu não acho que a imunidade cai em função de uma regra de responsabilização. A imunidade é uma figura de status constitucional e não pode ser um reflexo em lei complementar, que é um status infraconstitucional, afeto à responsabilização por uma determinada hipótese, um elemento que desconstitua a imunidade. Entende o que eu quero dizer? Não seria desconstituir por completo, mas seria restringir subjetivamente, porque teria que ser o exportador a tomar, né? Não, mas ela restringe, ela diminui a amplitude do conceito da imunidade, ela não elimina, mas ela restringe. Determinadas operações deixam ser imune. E assim, eu gostaria muito que a gente tivesse um acompanhamento, porque eu acho que isso aí é uma discussão quente, sabe? Porque não faz o menor sentido e a lei está mal escrita. Me dá aí um ou 2 dias, eu vou me aprofundar, manda observações para o Valdez e ele repassa para você. Perfeito. Obrigado, doutor. Dá um prazer. Obrigado, Heitor. É excelente, cara. É assim que é bom esses debates. Agora, bom, já que não tem mais ninguém, eu vou fazer uma última pergunta, Geraldo. Se o imposto seletivo, falando do imposto, transporte de fumo, de álcool, açúcares, como está naquela lâmina, ele, em tese, é maior do que a média, o seletivo, até para poder penalizar aqueles produtos. Se eu posso entender que a venda CIF estaria em processo de extinção? Valdez, primeiro um ponto, não é que o imposto seletivo é maior do que os demais. Na verdade, é um outro tributo complementar aos demais. Então, você tem, além da incidência do CBS e do IBS, um outro tributo que é o IBS. Né? E, nesse sentido, ele tem de ser muito oneroso, porque ele é tido como um tributo, como se falava antigamente na minha época, de natureza extrafiscal, ligado a políticas de saúde pública, meio ambiente e tudo mais. Mas isso é balela. É balela. Isso acaba tendo um efeito fiscal de arrecadação. Dizer que o IOF é um tributo que só regula o mercado financeiro. Dizer que, eventualmente, o imposto de importação é um tributo. Não é. Ela tem um efeito fiscal considerável. Então, o que eu acredito? Que o imposto seletivo será, sim, pesado.
não só com esse papo, esse discurso, esse verniz de práticas prejudiciais, mas como elemento complementar, porque a alíquota dele não está sujeita às alíquotas do Senado, aos cálculos do Tribunal de Contas, ela é fixada por uma lei ordinária. Basta colocar uma alíquota. Né? Não cabem grandes justificativas como são nas alíquotas de referência. E nesse sentido, se correto esse entendimento de que ele compõe sim os transportes em se tratando das operações, quando ele é parte da operação, e aí tem assim, o transporte do fornecedor e por conta e ordem, eu concordo com você que a distinção entre a operação CIF e FOB passa a ser meramente de quem contrata e tudo mais, e passa a ter uma conotação de custo fiscal completamente diferente, de forma que, na grande maioria das vezes, vai ser o próprio o adquirente da mercadoria quem vai contratar o frete, e não mais o fornecedor da mercadoria quem vai contratar o frete. É isso aí, Obrigado, você tem razão. Geraldo. Obrigado, Geraldo. Bom, vamos então para a última pergunta, porque temos que liberar todos. Já tem mais de hora e meia de reunião. E Renato, por favor, Renato, a última pergunta aí, por favor. Parabenizar o doutor Geraldo, a melhor exposição, mais resumida, mais consistente sobre a matéria até agora que eu vi, parabéns. Agora, a minha pergunta é, como é que fica a questão do imposto de importação? Como é que ele está sendo tratado, substituído, acreditado, extinto? Para mim, desculpe, mas não ficou muito claro. Não tem problema. Ele não é tratado aqui, Renato. A priori, ele continua tratado como está. Lembra que naquele quadrozinho que nós colocamos, o que nós temos é a alteração do ISS, do ISS, do ICMS, do IPI, do PIS e do COFINS, desses 5. Então, o imposto de importação o extinto imposto de exportação, IOF e outras figuras não fazem parte desse bloco da reforma por enquanto. A relevância desses impostos, Renato, é sobre ele compor ou não a base de cálculo do CBS e do IBS. E aí você vai ver uma coisa muito interessante, que em se tratando do imposto das operações de importação, fica claro que o CBS e o IBS incidem sobre o imposto de importação. Então, o imposto de importação compõe a base de cálculo do IBS e do CBS. Né? O que já ocorre hoje no que se refere ao ICMS, mas de uma forma geral é algo que não muda a estrutura da tributação do imposto de importação por enquanto. Mesmo porque, lembro a você, é também um imposto considerado como imposto extrafiscal. Então não fez parte dessa parte da estrutural da reforma tributária no que se refere ao imposto sobre consumo. Nesse mundo atual aí de guerra tarifária, né, quando você então usa o imposto de importação como política de tarifa e até política econômica, eu estou entendendo então também que esse comitê gestor ele não falará nada, não opinará sobre isso, e assim o imposto de importação continua do jeito que está em outra esfera de decisão do governo, é isso? Exatamente. É que se, por exemplo, eu aumento o imposto de importação, eu vou estar aumentando os outros impostos porque ele compõe a base. É isso? É exatamente isso que eu entendo. Muito obrigado. Lembrando que o comitê gestor ele só vai versar sobre o CBS e sobre o IBS. O imposto de importação continua sendo um tributo de natureza extrafiscal, sujeito a alterações de alíquota por normas, inclusive, infralegais. Bom, obrigado, senhores. Já estamos aí bem avançados da hora, já pegamos essa agenda de vocês aí todos. Eu quero agradecer primeiro a Geraldo por ter nos atendido e aceito o nosso convite. A ANUT se sente orgulhosa, como o Renato. O Renato é nosso diretor operacional da ANUT. E realmente foi uma palestra brilhante, tá certo? Vocês já conheceram agora o Geraldo, que quiserem depois mandar perguntas, mandar outras explicações, tá? Eu tenho certeza que ele vai estar aberto a isso, não tem problema nenhum.
E quero fazer um convite a vocês também para 15 de abril. 15 de abril é o nosso 9º encontro, em que nós vamos ouvir um especialista sobre o sistema portuário brasileiro, oportunidades, problemas, perspectivas, tá? Temos gargalos, temos N problema, aqui o Murilo da ATP está aqui presente, vários, e vai ser o Mário Povia, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, da Frente Parlamentar da Infraestrutura. Vocês vão receber esse convite, tá? E eu espero que vocês estejam presentes de novo. Anotem na data, salve o dia 15 de abril, tá? Às 14h30, nós vamos tratar desse tema, junto com o Mário fará a exposição e nós faremos depois as perguntas. Agradeço a todos de coração, a NUT se sente orgulhosa de ter promovido mais esse encontro. E obrigado, Geraldo. Valdez, eu gostaria de renovar meus agradecimentos, de dizer que eu vou mandar para vocês a apresentação logo em seguida aqui. Agora, isso. É agora. Daqui o pedido era esse. Anute@anute.org.br. Tá, eu mando. Eu só vou ter o cuidado de reler para ver se tem alguma vírgula fora do lugar. Mando para vocês nos próximos 15 minutos. Me coloco à disposição e dizer que para mim, para o escritório, é uma honra ter a oportunidade de falar para vocês. Agradeço a todos os que estiveram presentes, inclusive no nome do Claudinei, um grande amigo meu. Muito obrigado, Valdez. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde.